Números 16. Corá, filho de Zar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: Pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo, incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse a Corá: Agora ouçam-me, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: Nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: Não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: Você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: Ó Deus, Deus que é todos da vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: Diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão. As autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: Afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé, à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiveram morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor.
Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como um memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com o fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor, e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Bem, galera, aqui é uma passagem muito chocante, né? Uma passagem que a gente vê a ira do Senhor se acendendo contra mais rebeldes, pessoas que já tinham testemunhado Deus agindo poderosamente, soberanamente no meio deles, livrado eles de vários males, Deus exercendo juízo no meio deles, e mesmo assim eles estavam se surgindo contra o Senhor. Embora o texto esteja falando deles se insurgindo contra Moisés, contra Arão, na verdade, quando eles estão se insurgindo contra Moisés e Arão, uma vez que Deus já tinha deixado bem claro que ele estava com Moisés e com Arão, que o Senhor estava falando e agindo por meio deles, eles na verdade estavam se surgindo contra o Senhor. Então, esse tipo de rebeldia, esse tipo de atitude, foi uma atitude no mínimo burra, foi uma atitude com espírito de rebeldia, que é um espírito maligno, próprio do diabo, que é o adversário, que é o rebelde, e eles se deixaram inflamar, e assim eles provocaram a ira do Senhor contra o seu pecado. E Moisés, ele fez com que eles fossem provados diante do Senhor, e Deus fez com que se abrisse um buraco, uma fenda no chão, um terremoto talvez, e eles fossem levados, fossem consumidos, de forma assim sobrenatural, assim que Moisés termina de falar, eles são tragados pela terra. Isso deveria gerar temor, em todos aqueles que presenciaram, em todo o povo, deveria servir de testemunho de que o Senhor estava com Moisés e com Arão, e eles não deveriam alimentar esse espírito segregador, que é como se fosse uma erva daninha,
que arruína, né, uma nação. Porém, ainda assim, teve muitos que se insurgiram contra Moisés, contra Arão, culpando eles pela morte daqueles, sem reconhecer que era o Senhor que tinha feito. E assim Deus começa a espalhar uma praga que vai matando milhares deles. E então Arão, como bom sacerdote, intercede pelo povo, sob as ordens de Moisés, intercede, né, faz propiciação, um rito ali de propiciação, né, para aplacar a ira de Deus. E assim muitos deles são poupados por conta desse ritual de Arão, que era o sacerdote. Gente, eu vejo que às vezes a gente alimenta, né, um espírito segregador, um espírito de contenda, um espírito de divisão entre os irmãos, entre as pessoas, e a gente não percebe que a gente está sendo usado pelo diabo. E quando a gente está dando vazão a esses sentimentos, dando vazão a esse tipo de postura, a gente está desagradando a Deus e está colhendo, sabe, juízos de Deus sobre nós, disciplina de Deus sobre nós se somos filhos. E nós precisamos estar alertas, né, para que a gente não seja assim, para que a gente esteja do lado do que o Senhor está fazendo, do lado dos homens de Deus que o Senhor tem levantado, né, e não sendo adversários do reino, adversários da obra. A gente precisa refletir muito sobre isso. Às vezes, o que você tem de crítica, o que você tem de percepção, é uma percepção equivocada, né? Às vezes pode ser verdadeira, às vezes pode ser equivocada, mas você precisa pensar: o que eu vou estar construindo? O que isso vai somar? O que isso vai acrescentar? Né? Então, reflita, porque às vezes até sentimentos legítimos, impressões legítimas sobre algo podem te levar a posturas ilegítimas e que desagradam a Deus, pois não acrescentam ao reino, só subtraem, né, do reino de Deus, do que Deus está fazendo no mundo, da obra que Deus está fazendo no meio de nós. Né? Então reflita aí sobre a sua postura na igreja, sua postura no mundo, sua postura na sua família, se é uma postura que soma, que agrega, ou se é uma postura que só enfraquece, que só divide, que só é alimentada por sentimentos e pensamentos muito individualistas. Né? Pensa nisso e que Deus possa ministrar o seu coração hoje. Um abraço.